Olá, pessoal, muito prazer estar aqui novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com você, e estamos com mais uma live maravilhosa sobre autoconhecimento, que é um tema que eu gosto demais, é um assunto que eu coloco como o mais importante da minha vida, porque eu considero o autoconhecimento a verdadeira chave, sabe, para o sucesso da vida. Quando você se conhece, quando você realmente sabe o motivo pelo qual você faz determinada coisa, a vida fica muito, muito mais fácil. Você não precisa se enganar, você não precisa disfarçar com outros assuntos que não te interessam. Quando a gente se autoconhece, a gente vai direto naquilo que a gente considera importante para nós. Então, é um prazer muito grande estar aqui e lidar com esse tema. Bom, essa live pertence ao projeto Ser Mais, que é um curso que nós temos disponibilizado na internet e que ajuda e muito na formação do professor, ou naquele professor que já está atuando em sala de aula, mas que gostaria de fazer uma reciclagem, que gostaria de ter uma nova formação, ou para aquele profissional que está cursando um curso de letras, de pedagogia, história, geografia, enfim, da área de humanas, tá? E para aquele que é um ADI, é um auxiliar de classe, que pense em futuramente ocupar um espaço como professor, como professora na sala de aula. Esse projeto Ser Mais é um projeto que foi feito, né? Que está sendo exibido, né, com autorização, com a participação da Secretaria de Direitos Humanos. Então é muito bacana você poder participar de um projeto que possa trazer o benefício para a sociedade, um benefício para o professor, um benefício para todos os profissionais de educação. Então, por esse motivo e por muitos outros, estou aqui hoje para falar com vocês sobre mais uma live. Essa live, no final dessa live, para quem conseguir ir até o final, que é um assunto muito gostoso, você também poderá requerer o seu certificado, totalmente gratuito. Como o curso Ser Mais também é totalmente gratuito. Eu acho que tudo isso vai ajudar muito na sua formação, em tudo aquilo que você precisa para crescer, olha, para transcender, olha só, na sua vida profissional. E hoje eu estou com duas pessoas aqui maravilhosas, que são a Cristina, a Cris, né, a gente chama de Cris Dias, a Cristina Dias, ela já participou de uma live conosco, a Cris tem uma excelente formação, ela é psicóloga da educação, ela fez psicologia da educação, ela fez mestrado na área, ela é psicodramatista, é isso, Cris? E, e que é muito bacana também. Olha, ela tem desenvolvido várias formações que envolvem a área da psicologia humana. E, recentemente, ela foi professora de psicologia e de educação em uma faculdade. Então, é um prazer muito grande, Cris, te ver novamente aqui. Você está bem? Se gostaria de falar alguma coisa? Para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Uma alegria estar do seu lado, concordo que o tema do autoconhecimento é essencial na vida, amo e acredito na psicologia da educação, e principalmente da gente poder bater um papo hoje entre pares, assim, entre educadoras. Então, estou confortável e muito agradecida. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. E a outra pessoa que nós temos, que é uma pessoa querida, que nós a chamamos de Carol. Carol. A Carol é uma querida, uma diretora de um SEI do CT Vidas. Ela já está conosco há alguns anos. Ela também tem desenvolvido um trabalho muito bonito, muito bacana no SEI dela, na área da educação. Tudo bem, Carol, com você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui.
Projeto Ser Mais é um projeto muito bonito, muito bacana, e que em todas as lives nós temos aprendido muito, são trocas muito interessantes, que têm agregado muito a todos que participam dessas trocas. Tenho certeza que hoje vai ser um dia desses, que nós vamos ter um bate-papo muito bacana. Muito bom, Carol. Muito obrigada por você estar aqui. Então, meninas, olha que interessante, né? O autoconhecimento é tão importante para mim que quando eu comecei a fazer o mestrado, sabe, foi praticamente o objetivo, né, mais importante de todo o desenvolvimento do meu trabalho. Eu trabalhei muito naquela época sobre o desenvolvimento do professor à luz das narrativas autobiográficas. Então, como que seria? O professor, quando ele ouve as próprias narrativas, ele se reconhece e ele consegue ver por qual caminho ele está caminhando na área da educação. Se é uma educação inclusiva, se não está dentro dos parâmetros de uma educação inclusiva. E eu trabalhei por isso o autoconhecimento, sabe? Porque eu percebi, né, enquanto estudava para o mestrado, que a gente estuda muito, né, para fazer o mestrado, para conseguir terminar o mestrado, né, Cris? E a gente vai aprendendo uma série de coisas que até então a gente não tinha tanta certeza daquilo que a gente estava defendendo, né? Daquela hipótese que a gente estava levantando. Então, eu gostava muito do autoconhecimento, como gosto até hoje, mas eu ainda não tinha a ideia, a total ideia profunda do tema, o que ele pode revolucionar a vida do ser humano, a vida do profissional de educação. Então, foi muito gostoso, porque depois que eu terminei o mestrado, eu vi o quanto ela é importante. Fiz até um livro sobre isso, né? E que foi a experiência daqueles professores. E eu acho que todos eles também puderam perceber que o autoconhecimento, ele te leva para uma vida diferente. Ele te tira da ilusão e te leva para a realidade. Então, é algo realmente fantástico quando a pessoa se encoraja para começar a fazer um autoconhecimento, quando ela decide fazer um autoconhecimento de si mesma, é claro, autoconhecimento, mas a coragem que ela precisa ter para enfrentar aquilo, porque a gente vai lidar muito com as nossas mentiras, com as nossas ilusões, né? E quando a gente trabalha com autoconhecimento, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente está no caminho, vamos dizer, entre aspas, meio errôneo daquilo que a gente gostaria de fato estar fazendo. Então, é um prazer muito grande a gente começar a falar sobre esse tema. Cris, me fala um pouquinho como que você o que você acha do autoconhecimento, se você usa no seu dia a dia, se você usava em sala de aula, se você levava os seus alunos a se autoconhecerem. Fala um pouquinho, por favor, disso. Eu acho que esse tema já era necessário antes da pandemia, Eliana, mas agora, assim, depois da pandemia, acho que não dá para um ser humano passar pela vida sem pensar no autoconhecimento, né? Eu gosto muito, assim, eu peguei aqui um objeto, eu gosto muito de colocar, não sei se dá certo aqui, ó, eu gosto muito de colocar as coisas em formato de triângulo, né? É um porta-caneta, mas assim, no formato de triângulo. Então, tudo na psicologia eu gosto de colocar em triângulo para facilitar o raciocínio, né? Respondendo a sua pergunta, para mim o autoconhecimento no triângulo é assim, ó, numa pontinha a gente tem a autoimagem, que é como eu me vejo, né? Então, como eu, Cristina, me vejo, a Eliana, a Carol e assim por diante. E hoje em dia, como tem essa preocupação com as curtidas nas redes sociais, das fotos, então é muito baseado na autoimagem, né? As pessoas vão viajar ou fazem algum evento e postam sua foto e querem ver se o outro curtiu, porque é a autoimagem dela que está em jogo, né? Aí as pessoas ficam nessa preocupação, quantas curtidas eu tive? Quantas curtidas é como a minha autoimagem está chegando para o outro, né? Daí, Eliana, vem o conceito de autoestima, que assim, então eu me vejo no espelho, eu me vejo nas redes sociais,
eu gosto de mim ou eu não gosto, que aí vem todo o conceito, né? Como a pessoa lida com as suas emoções, se ela sente prazer, alegria em ser quem ela é, ou se ela sente tristeza, ou se ela se sente rejeitada. Então, tá uma coisa ligada à outra, né? E para encerrar, Eliana, a ponta que eu acho mais importante do triângulo é a ponta da autoavaliação, que é, se eu me vejo numa foto na rede social, eu gosto de mim, então que autoavaliação eu faço de mim mesmo? E eu acho que, assim, para te responder, tanto para os meus alunos, eu dei aula bastante tempo, tanto no ensino fundamental, quanto no médio, quanto na faculdade, mas em todas as minhas provas, Eliana, todas as provas, eu colocava como última questão, assim, autoavaliação. Se deu uma nota de 1 a 5, não de 1 a 10, que é muita coisa, mas se deu uma nota de 1 a 5, diga como você avalia o seu desempenho nessa disciplina. E eu falava para eles, primeiro eu vou ler a sua autoavaliação, a sua nota de 1 a 5 e a sua justificativa, depois eu vou corrigir sua prova. Então, eu quero passar a palavra para a Carol, mas eu concordo assim, Eliana, com a Cássia Eller, quando ela diz assim na música, o mundo está ao contrário, e ninguém reparou. Porque a gente vê a atitude das pessoas, né, pelas ruas, e fala assim, será que essa pessoa tem autoavaliação? Será que ela tem mesmo consciência do comportamento dela? Ou quando publica alguma coisa nas redes sociais também, que agora tem publicações muito apelativas, né? Você fala assim, será que essa pessoa tem autoavaliação? Será que ela olha para si mesma e consegue perceber o que ela está fazendo da vida dela? Então, para iniciar a conversa, eu acho que esse triângulo faz sentido, mas quero ouvir a Carol. Vamos lá, Carol. Conta um pouquinho da sua experiência no SEI, se vocês acham que, apesar de vocês trabalharem com pequenininhos, né, com a primeira infância, mas o quão é importante os professores terem consciência, né, do autoconhecimento em sala de aula com os pequenininhos, já que nós somos, assim, modelos, né? O professor é um modelo para a criança, nós praticamente, tirando nossos pais, é o nosso segundo modelo, né? Na sala de aula, a gente depois imita muito aquilo que os nossos professores, as nossas professoras fazem. Eu gostaria que você contasse um pouco a sua experiência, por favor. Nessa perspectiva da educação, da creche, anterior a isso, eu achei muito interessante quando você falou, Cris, que nós não deveríamos passar pela vida sem autoconhecimento. Exatamente, para todas as áreas, para todas as pessoas, também concordo que nós precisamos nos conhecer, porque quando a gente se conhece, nós não colocamos as nossas frustrações para fora. E nesse sentido, o papel do professor é fundamental, porque nós não podemos colocar essa frustração para as crianças. Nós precisamos nos conhecer a ponto de oferecer o melhor para elas, que não seja algo que seja nosso, porque se for nosso, precisa ser tratado, mas que seja algo que a criança merece, que é ali uma folha de papel em branco. Na unidade, nós temos uma visão muito, muito junta, então nós concordamos todas nessa visão democrática que nós temos, de que a CNV é muito importante para a nossa comunicação. E na CNV ela está toda carregada desse mesmo assunto. Quando se trata das crianças e de despertar isso nas crianças, como elas ainda são muito pequenas, de 0 a 4 anos, nós achamos que é importante que ela primeiro se perceba quando ela está com fome, se ela sabe dizer quando está com fome, dá sinais que está com fome, dá sinais que está com sono, e ela sabe perceber esses sinais de sono dela. Nós achamos que é muito importante primeiro ser o físico, para ela começar a pensar sobre o que está acontecendo dentro dela. E aí depois é que essa relação vai ficando um pouco mais madura conforme a criança vai crescendo. Quando nós pensamos nessa relação de autoconhecimento, quando se trata dos professores, é importante que, quando se trata dos professores ou de qualquer adulto, de qualquer pessoa, é importante que a gente tenha noção do mundo interior, do que acontece dentro da gente. Então, nós estamos sempre num processo de provocar questionamentos.
Por que que eu sinto? Por que que eu falo? Por que que eu faço isso? Por que minhas ações acontecem dessa forma? Isso está carregado de experiências pessoais. Então, quando um profissional se faz essas perguntas, carregado de experiências pessoais, ele pode mudar a perspectiva dele como profissional mesmo. E oferecer o que seja melhor para as pessoas nas relações internas e também ficar muito confortável com o que ele é. Quando nós nos relacionamos aqui na creche, não só são relações com crianças, mas também com famílias, com colegas de trabalho. E eu acho que uma parte muito importante de falar sobre essas relações com os outros adultos é que quando você se relaciona com o outro e você está bem consigo, nada do que ele faça te ofende. Se ele disser alguma mentira contra você, é mentira, ok. Se ele disser alguma verdade, é verdade, ok. Quando a gente se sente bem com essas relações, o mundo à volta, parece que nós criamos uma atmosfera, que boas pessoas também estão conosco, as coisas começam a se transformar, elas passam a ser de uma forma diferente, porque não é o contrário. Nós mudando o nosso mundo é que o mundo muda, não é o contrário, né? É. Olha, Carol, muito bem colocado mesmo, né? Nós mudamos, né, interiormente para que a gente veja o mundo de uma outra forma e, consequentemente, ele muda, não é? Exatamente. E não, isso é muito interessante. O autoconhecimento é realmente muito importante, né? E eu penso assim, por exemplo, Cris, quando você colocou, né, das redes sociais, que as pessoas colocam coisas que muitas vezes a gente nem consegue entender o motivo pelo qual ela está colocando, né? Quer dizer, esse tipo de pessoa, realmente a gente percebe que ela está muito longe do autoconhecimento, né? Que ela está vivendo, vamos dizer assim, de uma certa forma, num mundo ilusionário, né? Um mundo de ilusão, né? E que faz ela ter determinados comportamentos na rede social que muitas vezes são muito nocivos para ela mesma, né? Para a pessoa que está fazendo, né? Muitas vezes prejudicam, né? A maneira pela qual as pessoas podem vê-la, né? A maneira pela qual ela está se propagando, né? Em algo, num mecanismo, né? De comportamento, enfim, que as pessoas estão vendo, né? Uhum. Não estamos preocupados com o que a pessoa está vendo, né? Mas estamos preocupados o porquê que ela quer despertar aquilo em alguém, né? Sendo que ela poderia realmente começar a caminhar para o autoconhecimento e mudar a maneira dela ser, porque poderia trazer muito mais benefícios para a vida dela. Sim, E a gente percebe que, eu acho que, como você colocou, Cris, a partir da pandemia, as coisas mudaram bastante, né? muito. Porque as pessoas tinham uma certa condição financeira e muitas tiveram que mudar, porque tiveram que cortar o salário, reduzir 50%, 40%, muitas ficaram desempregadas, muitas ficaram endividadas. Então, de repente, aquele mundo de sonhos não era bem mais um mundo de sonhos, né? Porque a realidade estava mostrando uma outra coisa, né? Eu não sou daquilo que até então eu aparecia nas redes sociais. Eu sou essa pessoa aqui agora e tenho que encarar as minhas dificuldades, né? E isso eu acho que trouxe, de uma certa forma, muita dor para as pessoas, sabe? No geral. Eu acho que é um assunto muito importante esse que a gente está conversando, porque acabou trazendo muitas dores para as pessoas e elas começaram a se sentir estressadas, né? A quantidade de doenças mentais, de doenças psicológicas aumentou consideravelmente, né? A gente vê muito mais pessoas hoje tomando antidepressivo, né? E eu acho que tudo isso por conta desse choque de realidade, sabe? Porque antes a gente podia se enganar mais e hoje ficou quase que impossível, porque a realidade mostrava, né, mostra um outro tipo de vida, um outro tipo de pessoa, que não se dá para fugir, né? A gente pode se enganar por um determinado tempo, mas depois não mais, né? Porque a realidade
realmente nos traz para fora, né? Nos tira aquilo que temos dentro de nós e traz para fora. E faz com que a gente veja o nosso dia a dia como ele é. Então, por conta disso, a depressão aumentou demais, né? Vira e mexe, eu converso com alguém, com uma amiga, amigas maravilhosas, mas que dizem, Eli, eu estou depressiva, estou tomando antidepressivo, não estou satisfeita com a minha vida, né? Eu acho que a gente tem que se enxergar um pouco mais para talvez evitar que cheguemos a esse estágio, né? Que é a depressão, e que pode nos trazer muitos problemas futuros, porque leva a pessoa ao suicídio, ela pode levar a pessoa ao suicídio, né? Como a gente vê, vira e mexe, a gente vê alguma pessoa que tentou se matar, ou acabou conseguindo, né? Acabou realmente conseguindo se matar, então é algo muito triste. Mas, Cris, você, por exemplo, na sala de aula, você conseguia fazer com que os alunos entendessem a importância do autoconhecimento? Você conseguia, assim, mostrar para eles o quanto era importante? Porque a psicologia da educação é uma formação muito importante na área da pedagogia, né? Sim. O pedagogo, quando ele está em sala de aula, ele vai usar 100%, vamos dizer assim, da psicologia da educação. Sim. Não é por isso que ele vai estudar vários teóricos, né, para ajudar o aluno, seja ele qual for, a se desenvolver melhor. E você conseguia fazer isso? O que você percebia dos alunos? Como que eles encaravam a questão do autoconhecimento? Oi, Eliana, a sua pergunta é muito boa, né? Eu só queria dividir em duas partes, assim, para responder. E primeiro, assim, dizer que isso que a Carol falou é essencial. E me dá um calorzinho no coração, falar assim, ai, que bom que ela é diretora, né, nessa creche, que as crianças que estão com ela e as famílias têm ela como diretora, porque é uma vontade de falar assim, Carol, conta isso para todas as diretoras e diretores, né? Então, o que você falou foi essencial mesmo, de verdade. Eliana, só dividindo a minha resposta aqui em duas partes, eu vou tentar ser objetiva na primeira questão que você falou, sobre como as pessoas se comportam nas redes sociais, e trazer só um fato, assim, é que na semana passada, um rapaz dessa área mais do coaching e tal, né, ele fez 3 noites de live para transformar a sua vida. E aí, Eliana, foi tão curioso, porque eu assisti um pedacinho da primeira noite e a última meia hora da terceira noite, mas o que eu quero dizer é assim, ele tinha, na primeira noite, 100 e poucos mil pessoas acompanhando, e na terceira noite ele tinha 70 mil pessoas assistindo a live dele, e ele pôs uns números, né? Só que ele disse cada coisa que eu tremia assim na cadeira. Eu falava, não, ele deve estar brincando, ele vai corrigir a fala dele, né? Mas ele não corrigia a fala, eu só quero dizer assim, que ele disse, se Deus não mudou a sua vida até hoje, ele disse, em 3 noites eu vou mudar a sua vida. Então, ele se colocou acima de Deus. E o que eu quero dizer, assim, ele me preocupou. Eu fiquei chocada, eu falei, uau, eu tenho 53 anos, Deus não mudou minha vida e ele em 3 noites vai mudar. Eu fiquei bem chocada. Mas eu fiquei mais chocada, Eliana, com a questão de ter 70 mil pessoas acompanhando e aplaudindo. Então, e depois, esta semana, só para encerrar isso, essa semana, partindo para essa questão do chocar a plateia, ele fez um vídeo essa semana com ele de pijama, sabe assim, para ele se mostrar de pijama, e uma fala muito apelativa, e eu falei assim, gente, e ele tem muitos seguidores. Então, onde eu quero chegar com essa questão do autoconhecimento e do suicídio este sujeito me abalou demais, eu fiquei abalada.
Mas o que me preocupa é onde estão 70 mil pessoas, Eliana, que não estão lidando com o seu autoconhecimento, com o sentido da sua vida, com a essência da sua vida, que assim, como a Carol ela sendo diretora, ela tem um propósito lá, ela acabou de mostrar o conteúdo da fala dela. Então, dificilmente ela ia seguir este rapaz. Então, eu penso assim, que a depressão no pós-pandemia, ela vem porque as pessoas estão sem sentido. Porque se a gente perguntar para as criancinhas da creche, e adolescentes e adultos, quem são seus heróis, né? Assim, Eliana, influenciadores. Eliana, me explica isso, da onde surgiu esse termo influenciador? Eu recebi sábado aqui em casa, um professor, o Mário Ângelo, ele me entregou, eu tenho a foto, ele me entregou o diploma do que se chamava a 8ª série, né, que era o ensino fundamental. E ele me entregou isso lá atrás, né? E agora eu tenho 53 anos, ele veio jantar aqui em casa. Eu falei para ele, você é meu influenciador. Eu tenho foto, você me entregando o diploma da 8ª série. Você é meu influenciador. Da onde surgiu, Eliana, essa profissão influenciador que nem precisa de curso universitário, né? Então, eu acho que as pessoas entram um pouco na depressão por causa disso, porque elas esquecem quem são os seus heróis. Se elas têm alguém na família que é inspiração para ela, alguém na escola que é inspiração para ela, como ela fica sem sentido, aí ela busca um influenciador, e um influenciador que é capaz de falar coisas como este rapaz falou. Então, eu acho que é preciso cautela, é preciso a gente rever. E, Eliana, para te responder o que você perguntou em relação aos meus alunos. Eu tive alunas e alunos, né, na pedagogia e em letras, mas eu tive mais alunas mulheres. Acho que para fazer um recorte e te responder sobre o autoconhecimento, muitas das minhas alunas tinham maridos, né, companheiros, que falavam assim, bem, ou eu ou a faculdade. E eu falava para elas, olha, me desculpa, reveja o seu namoro, o seu casamento, mas escolha a faculdade, escolha a sua carreira. Porque o que eu mais trabalhei com elas foi assim, a resiliência delas. Toda a Carol aqui, né, vocês são altamente resilientes. Então, se eu noto uma resiliência dentro de mim, a gente enverga, a gente chora, a gente pensa em desistir, mas a gente dá a volta por cima, se a gente está na sala de aula. Então, o autoconhecimento das minhas alunas, eu trabalhava dizendo para elas, ei, você é uma mulher vitoriosa, segundo a música do Ivan Lins, Vitoriosa de Ivan Lins. Então, entre escolher um parceiro e escolher o seu diploma, escolha o seu diploma, escolha a sua história de vida resiliente. E aí, assim, era muito bonito, Helena, eu sou apaixonada por cenas de colação de grau. E ir na colação de grau e ver aquela aluna que marido boicotou, sabotou 4 anos do curso para ela desistir, mas aquela mulher está na colação de grau, eu tentei por esse caminho, mostrando para elas o conceito de resiliência, mas não um conceito abstrato. Aí elas enchiam a boca e falavam assim, professora, sabe quando elas enchem a boca e falam assim, eu sou resiliente, professora, eu sou vitoriosa. Mais ou menos por aí, Eliana. Nossa, sim, nós mulheres, né, ainda nós temos essa preocupação, né, de lidar com um homem que não aceita, né, que não quer dividir, ele quer se colocar superior à sua formação. E eu tive uma vez o caso de uma manicure muito querida, que ela tinha um sonho muito grande de fazer direito. E sempre que eu estava com ela falava, tenho vontade de fazer direito, acho que direito ia me ajudar tanto no meu trabalho. Então vai atrás. Né? Mas meu marido não deixa, não permite. Né? E no final, eles acabaram se divorciando, né? E ela ficou assim, né?
ela não tem o emprego certo, né? Ela está sempre numa certa incerteza, né? E isso muitas vezes me deixa muito triste, sabe? Quando nós, mulheres, colocamos muito o outro acima da gente, sabe? Acima de nós mesmos, né? Porque, aliás, não dá nem para competir. O relacionamento com o curso, seja lá qual for, são coisas distintas, né? Uhum. Totalmente. A formação é importante para todo mundo, em qualquer situação. Uhum. E quando eu abro mão daquela formação pelo outro, sabe? Eu estou dizendo que o outro é mais importante na minha vida do que a minha formação, não que tenha mais ou menos, mas cada um ocupa um espaço. Né? Isso me deixa muito triste. Sabe? Eu sou descendente de italianos e eu enfrentei uma situação assim, porque quando eu pensei em fazer faculdade, lá atrás, né, gente, há muitos anos, minha mãe me perguntou se eu ia casar e cuidar de filhos, por que eu tinha que estudar quando eu fui entrar na faculdade, né? E eu pensava, nossa, né? Porque eu quero ter uma vida diferente, né? Mas elas também não entendiam, porque elas haviam sido feitas para casarem, né? E cuidarem de filhos e abrir mão da própria individualidade. Sim. Agora, isso, assim, nossas mães, nossas avós, né, que elas vêm de um período muito diferente, né, um período extremamente machista, vamos dizer assim. Né? Uhum. E hoje nós temos a oportunidade de escolher, de lutar por aquilo que é bom para nós, né? Uhum. Agindo eticamente, né, sem prejudicar o outro, mas nós temos essa oportunidade. Então, Cris, eu achei excelente você ter falado isso, que muitos que vão nos assistir provavelmente às vezes passam por uma dificuldade parecida. Sim, né? E vão eu te entender, agradeço. eu gosto de você, mas eu também preciso me formar. Sim, Eu preciso ter a minha formação, eu preciso ter a minha independência, eu preciso saber quem eu sou. Sim, Né? E o que eu sou não tem a ver com você, tem a ver comigo. Isso. A escolha é minha. Então, acho que isso é muito importante. Carol, o que você acha de tudo isso? Eu ouço histórias assim, infelizmente, o tempo todo. Tem pessoas da equipe, tem famílias. As mães são as pessoas que mais têm contato conosco. Infelizmente, né? Temos poucos pais que têm um bom relacionamento, um relacionamento presente na unidade da creche. Então, essas histórias não são muito diferentes do que eu ouço. Mas o que eu sempre aconselho é que nós somos a nossa maior companhia o tempo todo e para o resto da vida. Então, independente do momento, seja ele difícil, fácil, prazeroso ou não, nós somos a nossa casinha. Então, nós precisamos nos cuidar, nos conhecer, nos dar prioridade. E porque a gente não consegue um outro relacionamento se a gente não cuidar de alguém, por exemplo, enfim, se relacionar bem com outra pessoa se nós não estivermos bem. Um doente não cuida de outro. Então é importante, e não é individualismo, enfim, não é nada disso. É só cuidar de nós para que a gente possa cuidar do outro e fazer com amor o restante das coisas da vida que a gente quer. Não existe competição quanto a isso. Quando a gente deixa isso muito claro dentro do nosso coração, as coisas ficam mais tranquilas de acontecerem. É o aconselhamento que eu sempre procuro mostrar para as pessoas que vêm falar comigo, para as mães, para as meninas da equipe, que é importante se cuidar, se conhecer, cuidar da casinha que somos nós, para que assim elas possam cuidar bem dos filhos, dos esposos, e conquistar tudo o que elas querem, né? Eu acho que é muito importante. E é importante também se perdoar. Nós já passamos por. Quando você está iniciando ali sobre o pensamento sobre você mesmo, sobre esse autoconhecimento, é importante se perdoar, porque nós fazemos escolhas erradas, nós precisamos perdoar a casinha que nós somos, porque o erro, ele faz parte do aprendizado. É, como diz Cristiano Alcântara, é a mola propulsora para o aprendizado. E os nossos erros fazem, muitas vezes, a gente aprender de uma forma que a gente nunca vai esquecer. Então, é importante se perdoar, se amar. Eu acho que também é importante, e é algo que eu falo
com a equipe, até falei recentemente, sobre se amar, mas se autovalorizar, dizer palavras positivas para si mesmo, mas palavras audíveis mesmo, que a gente possa ouvir, o nosso cérebro possa ouvir, que assim como disse a Cris, nós estamos numa relação muito exacerbada com a internet, com nos mostrar, com ver fotos, com nos compararmos com outras pessoas, e ao invés de nos compararmos com essas outras pessoas que para mim é algo totalmente midiático, eles colocam alguém para apresentar um produto, uma pessoa para a gente achar que é bonita, que é melhor do que a gente, é só para vender aquele produto mesmo. Quando a gente passa a admirar a nós mesmos, a nossa relação conosco fica melhor, nós não precisamos provar nada para ninguém, não precisamos da aprovação dos outros, então é importante ter uma prática que eu aconselho, olhar na frente do espelho mesmo e dizer o quão bom está seu cabelo hoje, como esse brinco ficou bem em você. É importante a gente se cuidar. Por mais difícil que seja o nosso dia, tirar 10 minutinhos para passar um creme no rosto antes de dormir, para pensar sobre si com carinho. A gente não pode ter raiva de nós mesmos, nós precisamos nos tratar com amor, com carinho, né? E aí, quando a gente passa a ter esses hábitos que são difíceis, é um processo, né? Quando a gente pensa sobre nós, sobre nos tratar com carinho, é um processo, mas é um processo que dá certo, não é nada de espiritual, tudo dá muito certo, é bem objetivo mesmo. As coisas passam a dar certo na nossa vida quando a gente passa a nos amar, nos valorizar, e aí ninguém tem o poder mais depois disso de dizer o que você pode fazer e de se impor contra a sua vida. É claro que existem situações que são extremas, são de violência, aí precisa procurar uma ajuda, mas quando é ao contrário, nenhum relacionamento é maior do que o seu relacionamento consigo, e isso faz muito bem, não só para você, mas para as pessoas com que você se relaciona, seja qual for o relacionamento, até mesmo com filhos, com a família, com o esposo. Carol, e o interessante também de se perdoar é que quando você se perdoa, automaticamente você se dá uma oportunidade para o novo, né? Porque você Exatamente. começa a seguir um outro caminho, né? Aquele caminho, você já percebeu que não dá certo, né? Então você começa a se dar uma nova oportunidade para percorrer um novo caminho com uma nova experiência, né? E viver a vida prazerosamente, né? Sem medo de seguir adiante, né? Sem medo de começar a se propagar de uma outra forma, né? De viver aquela experiência de uma outra forma. Então, eu acho que realmente o se perdoar é fantástico, é essencial, né? E muitas vezes nós não somos capazes, né? Às vezes a gente perdoa o outro, mas não perdoa a gente mesmo, né? Às vezes é muito mais fácil a gente perdoar o outro, mas com a gente mesmo a gente não se dá uma nova oportunidade. E aí a gente passa muito tempo sofrendo, né? E é justamente aí que entra a questão do autoconhecimento, né? Eu posso perdoar o outro, como eu posso perdoar a mim mesma, né? E partindo daí, quando eu perdoo o outro, também estou dando uma oportunidade para ele seguir um outro caminho, né? Porque eu também estou tirando aquela descarga, né, negativa que eu mandei para ele, né? Mandei uma carga muito negativa e aí eu estou puxando, né? Estou tirando dele. Como para mim mesma, né? Se conhecer que você é um ser humano bom, né? E você sendo bom, você pode mudar muitas vezes o seu comportamento, mesmo quando nós achamos que nós não somos bons, né? Que nós também temos o hábito de achar que não somos tão bons, que não somos tão merecedores, né? Então, a gente também tem esse hábito, lamentavelmente. E quando a gente se reconhece como um ser humano bom, a gente, acho que começa a abrir a oportunidade de realmente colocar a nossa bondade para fora, colocar o nosso amor pelo mundo, para as pessoas, né? Então, começa a mudar o viés, né, de nossas ações, né? Cris, o que você acha disso tudo? Eliana, eu acho ótima a conversa e cada vez que a Carol fala, eu reforço essa ideia, né, de que bom que ela está
neste bairro, nessa região, e que essas famílias têm ela por perto, porque eu penso que seriam dessas famílias se não tivesse a Carol na vida delas, não é? Verdade. Porque esse professor que veio na minha casa sábado, né, a filha dele é professora também, aí ele falou assim, falei, Mário, como é que anda a escola, né, e a filha dele está dando aula de língua portuguesa para o 7º ano, ele falou assim, olha, virou uma heroína. Ele falou assim, a escola virou um delivery, se os pais pudessem, eles deixavam com um carro na porta, falaram assim, olha, toma aí às 7 da manhã, vou pegar só às 19 e educa para tudo, educa a língua portuguesa, matemática, história, geografia, comportamentos, atitudes, valores, então virou um delivery, né? E então eu falei assim, que bom que a Carol está lá, né? Mas, Eliana, ó, eu estava pensando assim aqui, né? Eu peguei aqui o seu livro, eu tenho ele que você me deu com autógrafo lá em 2019, e que é isso aí, né? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, olha só, para quem estiver assistindo, muito antes da pandemia, a Eliana já falava disso, né? Da ética e da cidadania na educação infantil, mas, Eliana, está escrito aqui, né? Para formar o caráter da criança. Então, eu acho que é fundamental, acho que as crianças estão um pouco abandonadas pelos pais, mesmo que o pai esteja dentro de casa, mas que estão, né, nos celulares, nas redes, no que é tecnológico. O que eu acho, Eliana, assim, ó, do autoconhecimento, é o seguinte, ó, quando a gente aponta, né, sabe assim, que a gente aponta para o outro, ele é folgado, ele é preguiçoso, ele é irresponsável, ele é falso. Eu sempre penso no autoconhecimento neste exemplo, né, dos 3 dedinhos. Quando fala assim, ele é muito folgado, aí eu tenho uma vontade de cutucar a pessoa e falar assim, ei, em que momentos você, com os seus 3 próprios dedos, você é folgado também, né? Porque, Eliana, tem uma frase aqui que eu queria deixar para as pessoas da live, né, sobre o autoconhecimento, que fala assim, ó, aquilo que me incomoda no outro, eu devo corrigir primeiro em mim mesmo, né? Exatamente, sim. Então, porque assim... O espelho, né? O espelho porque num exemplo muito claro, eu sou muito detalhista, portanto, eu sou muito lenta. Então, quando eu dirijo meu carrinho, todos os dias que eu saio na rua dirigindo, sempre tem um carro muito lento na minha frente. E eu fico tão irritada. Eu falo, meu Deus, tira esse carro lento da minha frente. Eu falei isso ontem, eu falo isso todos os dias. Mas eu sei que aquele carro lento na minha frente, ele está pondo uma lente de aumento na minha lentidão. Porque eu já saí de casa mais tarde por todo detalhe que eu fiquei preparando para sair. Aí eu saio e vem um carro lento. E aí eu vou criticar o carro lento. Eu não buzino, não faço nenhum escândalo no trânsito, nunca fiz. Mas me corrói por dentro. Mas para quem está assistindo a live, é dizer isso, ó. Aquilo que me incomoda no outro, eu não tenho como corrigir o outro motorista nem me conhece. Né? Então eu tenho que corrigir a lentidão em mim mesma, né? E eu acho que é por aí, Eliana, e eu sei que você gosta muito do Jung, né, e eu acho que o Jung tinha as melhores frases. E eu estava procurando aqui uma sacolinha que eu tenho, com a frase dele, que eu até mandei fazer num quadro, que eu ofereço para mim, para você, Eliana, para a Carol, se quiserem passar para os alunos. O que vocês duas pensam sobre isso? Ó? Quando o Jung... muito lá atrás, ele disse assim, olha que bonito, Eliana e Carol, ele diz, não existe nenhuma dificuldade na minha vida que não seja gerada exclusivamente por mim mesma. Exato. Né? Então, quando... Não existe, assim, fui eu que fui lá e apertei o botãozinho, né? Se o estresse veio até mim, a briga, a intriga, a comunicação não violenta, se veio a violência, foi porque eu apertei aquele botão, e aquilo veio para a minha vida. Então, eu penso que o autoconhecimento, e com as crianças da creche, na Carol, e toda a rede que você coordena, Eliana,
tem a ver com isso, né? Assim, não existe nenhuma dificuldade em minha vida que não foi gerada por mim mesma. Só que isso, Eliana, como você falou no começo, isso dá muita bronca, né? Isso dá muita raiva. Como vai dar muita raiva de mim mesma, a gente vai jogar essa raiva, esparramar para os outros. A culpa é dos outros, né? O inferno são os outros. Sim, é verdade. Eu vejo assim também, assim, a dificuldade em entender, né, que o problema do outro, se está me incomodando muito, é porque eu tenho ele dentro de mim, né? Porque a partir do momento que eu aceito a dificuldade do outro, né? Isso. No mínimo, Cris, eu penso, um ser humano, Isso. como eu, né? Isso. Então, se eu quero ser aceita, aquele também quer ser aceito. Então, a Isso. partir do momento que eu consigo entender que todos nós somos seres humanos e que temos determinadas limitações, né, que foram criadas, né, pelas nossas experiências, pelo lado negativo de nossas experiências, porque ainda nós não fomos capazes de nos perdoarmos, né, e dar uma nova chance, né, e nos darmos uma nova chance. Então, eu acho que é isso, né, que a confusão toda está aí mesmo, né? Isso. Eu não me olho, né? Porque eu acredito que eu não tenha condições de fazer algo diferente. Sim. Então, eu vou continuar fazendo daquela forma, que muitas vezes me ofende, me deixa triste, mas eu ainda não vi um outro caminho, porque eu não tive a coragem de me autoconhecer para ser capaz de mudar aquilo. Isso Então, mesmo. o que vocês, meninas, para a gente finalizar, que já estamos quase a 1 hora, o que vocês diriam para a pessoa, né? O que sugestão vocês dariam para a pessoa que gostaria de começar no processo de autoconhecimento? O que vocês falariam para essa pessoa? Bom, eu acho que o primeiro de tudo para um processo de autoconhecimento é reflexão. O que eu estou sentindo? Porque às vezes a gente exala um sentimento assim que é tão inato e a gente depois para pensar sobre aquilo, não era para ser daquela forma, não era para ter aquela proporção. Então é importante pensar sobre o que está acontecendo comigo. Acho que é importante nomear o que a gente sente. E aí, por que eu sinto aquilo? Acho que algo que também é muito importante sobre tudo isso é fazer terapia. Nós costumamos pensar, algumas pessoas pensam que terapia é para se curar. Realmente, existem curas na terapia, mas terapia também é para se aceitar. Existem exercícios que podem fazer você se aceitar como você é e dessa forma você se perdoar, criar melhores caminhos para você mesmo. Tem situações, por exemplo, de pessoas que são muito tímidas, e aí ela vai fazer um certo exercício para essa timidez dela. Isso não vai sair da vida dela, mas ela vai saber lidar bem com aquilo. E eu acho que é muito importante fazer terapia hoje em dia, para que a gente possa se conhecer, possa melhorar as nossas relações conosco. Nossa, eu adoro terapia, eu concordo com você, Carol, ela é extremamente importante, né? E é sempre uma porta para a gente compartilhar com alguém alguma dificuldade, mas alguém que a gente sabe que vai ficar ali, né? Aquilo que a gente está contando, né? Nossa situação, nosso problema não vai ser compartilhado com o mundo. A pessoa vai ouvir o que nós estamos a dizer, né? O profissional, né, da terapia vai dar sugestões, caminhos, mas será uma relação dos dois apenas, né? E mais ninguém envolvida. Então, acho que a terapia é um bom começo, inclusive, para aquele que tem dificuldade de falar as limitações dele, né? Na terapia, ele pode chegar lá e falar tranquilamente que vai ficar ali e aquele profissional vai tentar ajudá-lo de alguma forma. Verdade. Tem algo também que é algo assim muito da mulher, que é amar mais os outros do que ela mesma, mais os filhos e dar mais valor aos outros do que ela mesma. As relações não são assim exatamente dessa forma. É até bíblico amar o outro como a si mesmo, mas para amar o outro você tem que amar a si mesmo, então, né? Partindo disso. Então é importante pensar sobre isso, sobre o amor que nós temos conosco, para que a gente possa amar também os outros. O amor é um sentimento mais refinado, mais lindo que existe. Então, a gente precisa cultivar, aprender a melhor nos amarmos. Olha aí, muito bacana. E você, Cris?
Acho que a Carol é uma poeta, né? Ela fala com poesia, assim, o gesto, né? O jeito como ela fala, né? Quando junta as palavras e os gestos, é uma poeta. Eliana, eu concordo plenamente com o que ela falou, né? Eu acho assim que cada pessoa deve valorizar a sua própria história. Não, isso que ela falou, né, de amar a si próprio, mas não ficar valorizando desculpa repetir, mas um cara que é coach, que 70 mil pessoas acompanham, fala assim, quem é esse cara? E ele critica curso universitário, ele critica concurso público, porque ele acha que ele é a última bolacha do pacote. Aí fala assim, gente, qual é o meu autoconhecimento que eu vou seguir uma pessoa que não tem formação? Então, por exemplo, deixa esse cara de lado e deixa eu ver a minha própria história de vida, né? O quanto cada um caminhou para chegar até aqui. Então, primeiro é isso. Pare e pensa, pare e pensa, pare e pensa. Quem são seus heróis? Quem são seus heróis? E como você própria pode ser a sua heroína, como vocês duas falaram, né? Aí eu penso assim, ó, na questão de fortalecer a resiliência da pessoa. Se me permitir muito brevemente, ó, esse daqui é a capa do meu livro sobre resiliência, mas assim, ó, a resiliência, o símbolo é o bambu, né? Se a gente for pensar no bambu, Eliana, na nossa coluna vertebral aqui, da Eliana, da Carol, tem uma coluna vertebral que é semelhante ao bambu, que faz a gente fica tristinha um dia, a gente fica decepcionado, mas a nossa coluna volta, né? Nós temos aí 206 ossos no nosso corpo. Então, os nossos ossos, tem hora que eles nos oprimem, tem hora que dá dor no corpo, mas um dia eu sinto a dor, vou lá, né, faço alguma atividade de bem-estar e dou a volta por cima. Então, o que eu penso assim, ó, fortalece a sua resiliência, mas não precisa uma pessoa que não valoriza curso universitário te falar o quanto ele é mais herói que você, qual é a tua resiliência dentro do teu corpo, da tua estrutura. E Eliana, para encerrar, é isso que a Carol falou, apoio 100% que as pessoas façam terapia, acho que é um ato de muita coragem, é um ato corajoso, mas apoio que procurem situações de bem-estar, que pode ser passear no parque, que pode ser andar de bicicleta, pode ser aprender a tocar um instrumento musical, sabe assim, pode ser ir num lugar cultural, estar com amigos, comer um lanchinho e fazer um piquenique. Então, assim, cenas de bem-estar. Se eu vou para o bem-estar, aquela dopamina, Eliana, serotonina que está no remédio do antidepressivo, aquilo que tem naquele comprimidinho do antidepressivo, a mesma fórmula de serotonina que tem ali, eu consigo produzir isso com o meu corpo humano se eu fizer um piquenique no parque. Entendeu? Se eu estiver aqui nessa roda de conversa entre nós três. Isso, para mim, é uma enxurrada de bem-estar. Então, tipo assim, só por hoje eu não preciso tomar o antidepressivo porque a minha dopamina já rolou aqui nesse papo entre nós três. Eu acho que é isso, assim, como a gente falou de manhã, né, Carol? Mais simples, dá para ser feliz na simplicidade. Sim, né? Ser feliz na simplicidade, no nosso quadrado. Pessoal, hoje foi a nossa última live do Projeto Ser Mais. Eu gostei muito de estar aqui, de poder compartilhar com vocês novas ideias, novos momentos, novos pensamentos da área de educação, com pessoas maravilhosas que têm nos acompanhado no decorrer da nossa trajetória. Eu fico muito feliz de você ter assistido às nossas lives. Eu gostaria muitíssimo que vocês nos acompanhassem na rede social, porque a gente vem com muito mais projetos por aí, projetos esses que eu acho que vocês vão gostar muito. Foi um prazer muito grande. Eu encerro essa live, eu encerro esse projeto com muita alegria. Eu considero que esse projeto foi um grande sucesso para a área da educação. Eu agradeço muitíssimo por vocês terem participado disso. Muito obrigada e até a próxima.